Todo diagnóstico é político. Eu já falei um pouco disso aqui no primeiro vídeo dessa série, mas hoje eu vou falar muito mais, já que o vídeo é sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você conhece alguém com esse transtorno? Você tem ele! Se você foi criança ou adolescente na década ali de 90, anos 2000, grandes chances, tá? E a gente vai falar o porquê. Lembrando que esses vídeos não são pra ninguém se autodiagnosticar, são pra você se apropriar sobre o conhecimento de seu próprio sofrimento. E o vídeo de hoje vai contar com a colaboração do psiquiatra Lucas Hawadi, do Insta Psiquiatria para Todes. E se você, assim como eu e o Lucas, também está sofrendo de Brasil, não está sozinho, vem! No primeiro vídeo dessa série, eu falei um pouco sobre os manuais diagnósticos, os DSMs. Acontece que em 94 a gente teve a criação do DSM-4 e ele implementa uma diferença importante em relação ao 3. O olhar diagnóstico passa a ser voltado para a funcionalidade dos sujeitos, ou seja, o que passa a importar mais é se aquele conjunto de sintomas te atrapalha a funcionar no dia a dia. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido que a diferença de um adicto e de alguém que faz uso de drogas de forma recreativa é que a pessoa consiga ou não desenvolver suas atividades cotidianas. E isso se dá graças ao DSM-4. E eu não tô aqui nem julgando se isso é bom ou ruim, tá? A questão é que o sofrimento passa a ser considerado em relação à produção, no modelo de sociedade no qual os sujeitos estão inseridos. Novamente, todo diagnóstico é político. Isso fala, primeiro, de qual a prioridade que essa sociedade dá para a saúde mental de seus sujeitos e, segundo, aquilo que impede a produção no modelo de funcionamento social deve ser tratado como um transtorno. Em outras palavras, se você não se adequa às demandas do capitalismo, precisa de tratamento. E não vamos romantizar, tá? Talvez você precise mesmo. Pelo amor de Deus, não para com a sua medicação como forma de resistência. Lute e se organize como forma de resistência, para que em outra sociedade a gente possa ver o sofrimento humano por outra ótica. Enquanto isso, se trate. Você sofrer não faz o Jefferson Beijos menos detentor dos meios de produção. E aqui a gente começa a falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O TDAH está no grupo das neurodivergências, ou seja, alguém com esse transtorno tem seu funcionamento cerebral operando de uma forma diferente de alguém sem o TDAH. Como opera esse cérebro e quais as diferenças, a gente vai ouvir do psiquiatra Lucas. Fala Vini, aqui é o Lucas Hawadi do Psiquiatria para Todos e vou falar um pouquinho para vocês sobre como funcionam os neurotransmissores do TDAH. No TDAH, a gente fala muito sobre dopamina, que é um neurotransmissor relacionado com recompensa. Existem algumas evidências que mostram que no cérebro TDAH existem transportadores de dopamina em excesso, o que faz com que essa dopamina vá embora do cérebro, o que faz com que constantemente as pessoas TDAH tenham essa necessidade de buscar dopamina, porque não é que a dopamina deles esteja em falta porque produz pouco, é porque ela está sendo levada embora. Então, quando a gente perde essa dopamina, a gente fica constantemente na necessidade de buscar os estímulos. E esses estímulos têm que vir com recompensa, porque a dopamina é o neurotransmissor relacionado à recompensa. Então, toda vez que uma pessoa que tem TDAH, que é TDAH, passa por esse processo de ficar buscando o interesse de forma muito compulsiva, na verdade, isso é o cérebro dela tentando buscar os mecanismos de recompensa. E é por isso que é muito importante a gente aprender a lidar com o TDAH de uma forma que a gente consiga construir rotinas que façam com que o cérebro TDAH
tem essa sensação de recompensa constante. Então, quebrar as atividades em atividades pequenas, se recompensar com alguma coisa, um vídeo, uma atividade que você gosta de fazer nesse período, e em casos mais graves onde existe uma necessidade, o psiquiatra avalia a possibilidade de entrar com uma medicação para conseguir suprir um pouco essa necessidade da dopamina. Só que essa medicação, ela não vai ensinar a gente a lidar com o TDAH, ela só vai segurar a dopamina num nível que force o seu cérebro a executar tarefas. Então, é muito importante que a gente entenda que mesmo a pessoa TDAH medicada, ela não é neurotípica, ela tem uma neurodivergência, ela tem uma diferença na dopamina e por conta disso isso gera essas dificuldades de adaptação na sociedade, por muitas vezes sendo necessária a medicação. Mas é muito importante respeitar, aprender a conviver e entender que o TDAH é só um mecanismo diferente de funcionamento, o que não significa que a pessoa seja de alguma forma doente ou que tenha alguma coisa. Por isso, é importante a gente tratar com terapia, aprender a lidar, estabelecer rotinas e conseguir respeitar as diferenças. E lembra, psiquiatria é para todos. Para a psicanálise, a gente vai entender que sempre que um sujeito se relaciona com um objeto, externo ou interno, isso vai gerar uma tensão. Sempre que você deseja algo, isso vai criar uma tensão interna, seja pela expectativa que aquilo gera, seja pela preocupação, seja pela impossibilidade, enfim, todo tipo de desejo e interação com objetos vai gerar tensão no sistema. Investir um tempo em algo é aumentar essa tensão. Quanto mais você investe tempo em um trabalho, por exemplo, mais espera um resultado daquilo. Quanto mais você investe em um relacionamento, mais espera dele no futuro. Ninguém termina um namoro de 10 anos dizendo suave. Investir em um objeto vai aumentar a tensão. O sujeito com TDAH vai mudar o seu foco nos objetos, os quais ele investe energia, antes deles provocarem tensão demais. Por isso esses sujeitos não se concentram em uma atividade. Para quem é externo, parece uma falta de atenção, uma agitação. Mas pro seu aparelho psíquico é mudar o foco antes que esse excesso de tensão venha. Antes de gerar uma expectativa no trabalho, eu enjoo desse trabalho e mudo. Antes de gerar uma expectativa nesse livro, eu canso e vou jogar videogame. Antes de ficar frustrado nesse jogo, eu canso e vou planejar uma viagem. Antes de me frustrar que eu não tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero na viagem, eu me distraio e vou dar uma olhada no Insta. Antes de eu terminar esse vídeo, eu pego um gato e dou um cheiro. E assim vai. Outro ponto importante, a mudança de foco é para evitar aumento de tensão e evitar que ela escalone para uma ansiedade extrema, mas esse mecanismo todo está operando no limite da ansiedade. Então, não é à toa que aproximadamente metade das pessoas diagnosticadas com TDAH também vai ter alguma comorbidade. Dentre elas, ansiedade e depressão são as mais comuns. Na minha experiência clínica, também tem aparecido muito a adicção em remédios para o TDAH como uma comorbidade, e o mais comum deles é a Ritalina. E isso também não é à toa, já que o Brasil é o segundo produtor e consumidor mundial de Ritalina. Apesar de se tratar de uma neurodivergência, o sujeito com TDAH pode ser beneficiado de terapia, já que a gente pode nos colocar a pensar essa relação do sujeito com a tensão do seu sistema, esse aumento de tensão. Também dá pra gente olhar as possíveis comorbidades e mesmo trabalhar ferramentas para lidar com o dia a dia. O primeiro disclaimer aqui é que essa dificuldade de concentrar em uma tarefa também é muito comum e possível pelo excesso de estímulo que a gente tem, né? Então, não é porque você tem um dia que não consegue concentrar que você tem TDAH, ou que você não concentra tanto quanto gostaria. Talvez você só esteja vendo vídeos de coach demais. Esse transtorno precisa ser diagnosticado por um psiquiatra ou um neuro. E, por favor, procure bons profissionais, como o Lucas. Outra coisa que a gente precisa perceber é que o pobre com TDAH não tem o mesmo sofrimento que o rico. E eu não falo isso nem pela questão de dinheiro para remédio ou tratamento. Eu falo pelo efeito que esse diagnóstico tem no funcionamento do sujeito no mercado de trabalho. Vamos lá. Se você é um peão em chão de fábrica, é esperado que você realize um trabalho braçal e repetitivo. Não é esperado e nem desejável que você tenha várias ideias.
iniciar vários projetos e não ter condições materiais para botar em prática esses projetos vai gerar mais frustração, mais sofrimento, mais tensão. Além disso, digamos que você junte dinheiro, junta lá um pezinho de meia para colocar em prática um desses 1000 projetos. Ainda assim, você não vai poder arcar com os custos de colocar outras pessoas para fazer a parte repetitiva enquanto você começa outro projeto. Já os cara que tem os meios de produção, a galera que tem o capital, eles podem e fazem isso. Iniciam vários projetos, vivem da mão de obra do trabalhador, ganham mais dinheiro e com isso iniciam mais projetos. Na camada rica, e aí eu tô falando da rica mesmo, tá? Não é porque você tem um renegade que eu tô falando de você. Não, eu não tô. Mas na camada rica, essa pessoa vai sair como inventiva, inovadora, criativa. O problema é que o pobre não tem o direito de ser inventivo. De novo, político. Então, se você é um sujeito com TDAH, busque terapia, busque apoio. E por fim, como todos nós que sofremos de Brasil, não está sozinho. Até a próxima.